Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui. Vamos receber hoje o nosso amigo presbítero Itiel Alves, que é esposo de Clênia. Já apresentei a vocês. Clênia faz parte do nosso devocional Entre Amigas. E hoje nós convidamos os homens, esposos, filhos, genros, netos. Vocês fiquem à vontade, eles podem participar em outros dias, mas hoje em especial a gente vai estar falando também para os homens. Então estamos recebendo já Isabela, Kilza, Nelly, oi lindona, Itiel já chegou também, Noilma, muita gente boa, Nessi já está por aqui, boa noite Noilma, Deus te abençoe, gente, vamos estar sempre orando umas pelas outras, tá? E Catiane também chegou. E eu já vou adiantando aí para vocês. Me lembrem depois que a gente vai reforçar no final que a gente vai precisar voltar ao nosso devocional para segunda-feira. Só que 8h30 às 9h, ok? A partir da próxima semana. Porque os cultos já iniciaram nas terças-feiras o culto de oração. E a gente, obviamente, nós temos esse compromisso aqui de estar estudando, nos edificando, né, enquanto mulheres, mas os trabalhos da igreja são prioridade, sim. Esse é um dos papéis do cristão neste mundo. Então, vou esperar aqui por Itiel. E Nelly está dizendo que a gente precisa orar umas pelas outras, é verdade. Janeide está aqui conosco, nossa companheira querida. Renata, gente, como é bom estar com vocês, como eu espero, com um coração muito feliz por esse encontro nosso semanal e hoje com a companhia de Itiel. Então, estou esperando ele entrar novamente. Então, nosso devocional volta para as segundas, porque às terças, graças a Deus, voltaram os cultos de oração na igreja, ok? Então, só que a gente vai passar para 8h30, porque dá tempo eu chegar do consultório e dar uma geral, um banho, que da outra vez não deu certo, por isso a gente foi para a terça, agora a gente volta para a segunda-feira. E esperando aqui, enquanto o Tiel entra novamente, para inseri-lo, eu queria também que nós estivéssemos no final orando por Noilma, né? Noilma está se restabelecendo da saúde, então todos sabemos, né, que esses são tempos de intensificarem cada vez mais a oração uns pelos outros. Então, orem, tá? Itiel já está aqui. Opa! Vamos chamá-la aqui. Direto com Itiel. E façam perguntas, tá, gente? Hoje eu vou estar só mediando. A gente vai aproveitar mais a participação de Itiel. Gente, Itiel é amigo nosso. Eu não vou nem dizer de quantos anos, né, Itiel? Aí a gente se entrega. É bom. Foi nosso discipulador para muitas que estão aqui, que são de outras igrejas, não conhecem Itiel. A gente tem aqui várias igrejas. Temos Catiane lá do outro lado, temos pessoas do Piauí aqui, primas de Lúcia, primas de Catiane de João Pessoa, né? Então temos muita gente querida aqui juntas, nos edificando nessa pandemia. Já estamos no segundo livro. E é essa proposta, sabe, Tiel? É crescer. Deus colocou no nosso coração e a gente está aprendendo muito. A cada semana a gente tem um momento devocional. E é a primeira vez que um homem entra no nosso devocional, viu? Então não é qualquer homem, não. Tem que ser muito, muito de Deus e muito amigo nosso, que a gente conhece o testemunho. Como eu dizia, ele foi nosso discipulador de casais por alguns anos. Fernanda também, que faz parte aqui do grupo. De Lúcia também, né? E é esposo de Clênia, pai de Esté, de Elisa, de Emanuel. Então, assim, uma pessoa que a gente conhece muito de perto a vida. Para a gente hoje bater um papo, e vocês podem fazer perguntas, Catiane já chegando. Tem Kilza de Pombal também, prima de Catiane. É muita gente aqui de todo canto, viu? É transmundial aqui, nosso devocional. Tem gente de toda parte do mundo. E Andréa também. Meu líder também na mocidade. Eita, tem muitas lideradas suas aqui hoje, viu, Etiel?
Então, meninas, vocês podem fazer perguntas. Hoje eu vou estar mediando. Hoje a gente vai explorar Itiel, tá? Então, Itiel, vamos lá, querido. Seja bem-vindo. E começa trazendo aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre o mundo e o cristão. Qual é o papel da mulher de Deus, do homem de Deus, enquanto cristão, neste mundo que nós estamos, né? Nesse cenário que nós estamos. Como nos posicionar, os desafios dentro de casa, no trabalho, na sociedade. É disso que a gente vai conversar e as meninas aí vão interagir com as perguntas. Seja bem-vindo. Obrigado, Josi. Boa noite a todos, a todas. Muito feliz de estar participando, ser o primeiro homem a estar participando da live. Muito legal a ideia. Acho que nós precisamos usar mais e usar melhor essa ferramenta das redes sociais, do Insta, do Face, enfim, para que a gente possa divulgar, de fato, o pensamento cristão, o evangelho da salvação, poder sempre dar testemunho. É importante, é muito importante a gente ter essa oportunidade. E muito bom tá vendo, não tô vendo, mas tá sabendo que estou falando com essa turma aí lá das antigas aí, Catiane, Kilza, Andréa, o pessoal todo, as irmãs lá, Rosângela, a Nelly, todo o pessoal que faz um tempão que a gente não se vê. Esté, há quanto tempo você Falei, vê falei Esté até... Alves aí, ó? Esté hoje prestigiando. Não, aí é obrigado a participar. Aí sabe que o pai tá falando, aí tem que participar para dar quórum. Ele tem que É participar. isso Tá aí. Esté, tá Clênia. E eu tenho certeza que manhã também tá doida participar, mas eu acho que ela tá tendo alguns problemas ainda para se adaptar ao Instagram. Mas, enfim, a gente tem esse desafio hoje, muita coisa para falar, muita coisa para conversar. E talvez o tempo não seja... Não sabia que ia ter pergunta, não. Essa aí Claro, as meninas estão aí, com certeza vão mandar muitas perguntas. Hoje eu vou poder ler, né, meninas? Que eu nunca posso, porque a live é de 30 minutos. Então, imagina, um Nossa! livro, a gente já está no segundo livro, e eu tenho que trazer o livro. Se eu ficar conversando com elas, aí eu não consigo, né? Então, hoje Não, eu vou então, ficar, hoje eu vou mediar. Mas, Itiel, uma coisa que a gente tem visto no nosso livro agora é um livro bem bacana, que é exatamente, vou te mostrar aqui. Nós temos lido esse livro. Mulher Cristã e Bem-Sucedida. Redefinindo legal. biblicamente o trabalho dentro e fora do lar. É um livro da editora Fiel e a gente foi uma sugestão da participante aqui, que é Janeide, de Pastor Euder, e muito bem acatada a sugestão. E a gente tem crescido muito. Já estudamos O Fruto do Espírito no outro livro. E uma coisa que esse livro traz, que a gente está sempre lembrando, Itiel, é assim, que o maior papel, todos os papéis que a gente tem nesta terra, acabam nesta terra. O único papel que a gente vai ter por toda a eternidade é o de filho e filha de Deus. E muitas vezes a gente gasta muito tempo nesta terra. E às vezes por causa disso a gente tem até dado mau testemunho, porque estamos muito preocupados com os papéis que a gente exerce nesta terra. Se é dentro do lar, se é fora do lar, né? Ter que crescer em termos de diplomas e de títulos e de visibilidade na sociedade. E às vezes a gente não tem o mesmo investimento para crescer na mesma proporção aos olhos de Deus. Então é isso que eu queria começar conversando com você. O que é que você acha? Eu até preparei aqui para a gente começar um versículo que fala aqui que lá em Marcos 12 diz assim, que Deus, né, quando ele resumiu o grande mandamento, ele diz aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E eu
não sei o que você vai acrescentar certamente aqui, mas a gente às vezes tem perdido o eixo de amar a Deus sobre Uhum. todas as coisas, como se a gente estivesse invertendo, colocando outros amores, outros prazeres, e tem tirado o foco do papel do homem e da mulher cristã nessa terra. O que é que você acrescenta aí? Agora vamos lhe ouvir. Na verdade, eu acho que a gente tem falhado em administrar, né, aquilo que Deus, a vida que Deus nos deu, administrar o tempo que o Senhor nos deu e o chamado que o Senhor nos deu, e nós talvez estejamos falhando um pouco em relação a isso. Nós temos a prioridade, Deus ser prioridade na nossa vida é algo que é inegociável, né? Quando a gente tem falando desses canais e lives semanais, há um bem interessante que eu tenho tentado acompanhar também de uma irmã nossa, chama Naná Castilho, e Ah, eu ela acompanho. é Muito bom. sensacional, Filipenses 4:8, né? E ela está falando sobre remir o tempo e algumas orientações bem interessantes que ela dá em relação ao tempo e inevitavelmente vai falar sobre prioridades. E a gente não tem como viver uma vida santa, uma vida aos pés do Senhor, uma vida de obediência a Deus, se não estabelecer Deus como prioridade da nossa vida. Prioridade acima do nosso cônjuge, dos nossos filhos, acima da nossa carreira. E foi para isso que nós fomos criados para glorificar o nome de Deus e para desfrutar da presença dele. E se de algum modo a gente não está fazendo isso, a gente está falhando, então, com esse chamado e estamos falhando em atender essa prioridade. Agora, quando a gente fala de família e o fato de colocarmos Deus como prioridade implica em que nós reconhecemos que a sua palavra, que a Bíblia, é sua vontade revelada. E pelo que a gente pode depreender do que a Bíblia nos ensina, nós temos que colocar Deus como prioridade na nossa vida, mas o nosso cônjuge também é uma prioridade. Abaixo de Deus, nós temos o nosso cônjuge como algo extremamente relevante para ser considerado nos nossos planos, nos nossos projetos, nas nossas ações. E, de fato, a família é mais do que uma reunião de pessoas que têm afeto entre elas, e hoje em dia está meio, até pelas definições de união afetiva, a gente tem esse contexto familiar de que a família é definida pelos laços afetivos, mas é muito mais que isso. A família é um plano de Deus para a vida do homem, para a vida da mulher, para a vida de todo indivíduo. E, sendo assim, ela deve ter a sua prioridade na vida. E muitas vezes a gente, na verdade, pensando em felicidade, colocando a nossa felicidade como sendo algo acima de outras prioridades, a gente acaba relegando o nosso cônjuge, nossos filhos, para uma importância menor, e isso traz sofrimento, traz dor, traz empobrecimento para os relacionamentos. E a gente hoje, em vez de ter a família como, de fato, um ambiente de construção, dos relacionamentos, de crescimento, de formação de valores, de caráter, a gente tem exatamente o contrário. A família tem acabado se mostrando como sendo um ambiente de violência, um ambiente de rupturas, de dor, e muito provavelmente, digo, à luz do que a Bíblia nos ensina, porque nós não entendemos esse plano que Deus tem para nós, de adorá-lo, de viver para a glória do seu nome, para desfrutar da presença de Deus e ter na família o ambiente, o local em que ele estabeleceu como plano para o homem construir, como desenvolver a sua espiritualidade, para ser referência e testemunho para os seus filhos, para crescer no próprio caminho da verdade e conduzir os seus filhos nesse mesmo caminho. Porque você falando em prioridade, eu pensei que
a gente conhece uma pessoa por suas prioridades. Uhum. Até para você fazer uma parceria, uma sociedade com alguém, eu acho muito interessante você conversar sobre as prioridades dessa pessoa. E a gente vai ver aqui que as prioridades, quando Deus pega os 10 mandamentos e ele resume: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, Deus está falando em prioridade. Aí você falando aí, eu estava fazendo, rabiscando aqui, como se a gente fosse botar numa pirâmide de prioridades. Primeiro, no topo, tem que estar Deus. Depois, a família. Porque Deus vai nos cobrar no nosso papel aqui na Terra, tanto o homem como da mulher, né? Deus vai cobrar o nosso papel enquanto cristão, como a gente conduziu nossa família. Depois, o trabalho, porque através do trabalho a gente edifica o reino de Deus. A gente tem estudado até nesse livro uma citação de Lutero, que ele diz que a nossa vocação é a máscara de Deus, que Deus se esconde por trás da nossa vocação. E ele diz que quando a gente pede, seja dado o pão de cada dia, nos dai hoje, Deus usa a nossa vocação, nosso trabalho, para nos dar essa oração, para responder essa oração. Então, o trabalho é extremamente importante, né? E o testemunho que a gente dá, o nosso papel na sociedade. Você é policial rodoviário federal e você deve saber muito bem que na polícia, assim como eu na minha profissão, tem os profissionais que se corrompem, né? Como às vezes é difícil você remar numa contracultura. Porque é aquela coisa do que é normal e do que é natural. Muita coisa se normatizou. Ah, isso é normal, todo mundo faz. Mas é natural aos olhos de Deus? O que é normal nem sempre é natural. E nessa prioridade aqui, Deus, família, trabalho, igreja e depois a nossa vida social. E o que eu vejo hoje é a gente buscando esse hedonismo, querendo tanto prazer, você falou em felicidade, querendo uma felicidade de sentir prazer, que a gente bota assim, vida social lá em cima, aí depois a gente bota, né, o trabalho, porque tem que trabalhar em 3 turnos para ter bens materiais, porque isso é confundido sucesso com felicidade. Então, sucesso é trabalhar muito, é cada vez ter mais investimento. Aí depois é que a gente vai botar a família, depois, e Deus fica no fim da pirâmide, ao invés de estar no topo. Você percebe isso também, que a gente tem feito, tem corrido muito esse risco de botar Deus embaixo da pirâmide? Não, com certeza. Eu lembro que a gente, nos tempos idos lá de discipulado, que a gente estudou um livrinho bem pequenininho. Essa semana eu estava conversando com um colega que trabalha a respeito desse livro, do David Cornfield, lá era Vida Crescendo na simples, Vida Simples, não sei se vida você lembra. simples, claro. A vida simples. E ele tratava da vida simples como uma vida descomplicada, uma vida não complicada, em que você tinha o tempo, a oportunidade de servir a Deus, de servir ao seu próximo. Me parece que a gente está construindo, e nesse sentido as redes sociais elas colaboram de forma muito forte. A gente está construindo a gente vive num mundo imperfeito, caído e cheio de problemas, dominado pelo pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas o mundo das telas, o mundo das redes sociais, é um mundo perfeito, é um mundo de casamentos perfeitos, é um mundo de relações perfeitas, de empregos perfeitos, de oportunidades mil, em que as pessoas, cada vez que você vai procurar qualquer coisa no celular, você encontra a mensagem de alguém que conseguiu chegar ao seu 1 milhão, trabalhando pouco em casa e ganhando muito, e me parece que o próprio trabalho, a significação do trabalho, ela foi perdida. Em vez de ser algo que traz valor para o homem, dignidade no seu exercício, independente da remuneração ou do que quer que ele faça, parece ser algo que deve ser evitado, algo penoso e que
o importante realmente é você ganhar dinheiro. Eu nem gosto de falar em termos de sucesso, porque as pessoas confundem, acham que Muito. ter sucesso é ter uma casa, é ter dinheiro, tá? E a gente conhece pessoas que têm casa e têm dinheiro, e têm carros, carros caros e casas em lugares paradisíacos e não têm, não são bem-sucedidas no sentido de que não têm paz no coração, que não desfrutam do aconchego familiar, do relacionamento sadio e amoroso com os filhos, com o cônjuge, carregam traumas, mágoas, e há uma necessidade, e nisso eu vejo que a Bíblia nos ensina de forma muito clara, de que nós precisamos, em tudo isso, nós precisamos ter uma boa dose de contentamento. Né? O apóstolo Paulo, a carta de Filipenses, a carta da alegria, que na verdade ele escreve dentro da prisão, dentro da masmorra em Roma, mas ele escreve a carta mais alegre de todas, é a carta em que ele diz que aprendeu a viver contente na abundância e contente também na escassez. Tudo ele podia fazer, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a conclusão do apóstolo. E eu acho que, de fato, a gente realmente tem confundido as coisas em relação a esse ter e tem buscado nas coisas essa sensação do prazer, da felicidade, e a família, de fato, tem ficado em segundo plano. Deus também tem ficado em segundo plano. Quando é lembrado, né? Muitas vezes a gente só lembra de Deus na hora da necessidade, da dor, da doença, do Covid, da agonia. E eu pensando como pai, eu imagino que se meu filho lembrasse de mim apenas quando ele se machucasse ou quando ele precisasse de mim para comprar alguma coisa, para ter alguma coisa, eu acho que eu ficaria extremamente frustrado enquanto pai. Eu quero ter meu filho para ele me abraçar quando ele fizer um gol, quando ele estiver feliz, ou quando ele estiver triste, chorando porque os amiguinhos da escola não entenderam o que ele quis dizer, e a relação de pai e filho, ela se estabelece em meio a tudo isso. E com Deus não é diferente. A gente não pode pensar em Deus apenas como essa fonte do recurso financeiro, da saúde, mas, sobretudo, Ele é o nosso Pai. Ele se entristece porque nós não não damos a prioridade devida à espiritualidade na nossa vida, à vida que nós devemos ter com Ele. E, de igual modo, Ele se entristece quando a gente coloca a família também num patamar abaixo daquilo que devia ser, do que deve ser considerado santo mesmo, separado pelas Escrituras Sagradas, considerar a esposa como digna, o marido vivendo a vida comum do lar, como diz o apóstolo Pedro, e às vezes o marido diz, não, a vida do lar é da esposa, a minha vida é a vida do trabalho, e Pedro diz assim, olha, vocês, maridos, considerem a esposa como digna também, e viver a vida comum do lar, é parte de vocês. O apóstolo Paulo escrevendo para os Efésios, falando a respeito dos papéis de cada um, após ensinar a respeito da santidade e de outros princípios do Evangelho, ele diz que o papel da esposa seria ser submissa ao marido, do marido de amar a esposa como Cristo amou a igreja, do pai, ele usa pais como plural de pai, do homem, eles pais, criai os filhos na disciplina, na demonstração do Senhor, traz a responsabilidade para o homem também, esse sacerdócio no lar, o esforço para criar os filhos. E muitas vezes a gente tem deixado esse papel nosso e se acomodado, talvez, para que a esposa faça o papel dela dentro do lar, o marido não. E como cristãos, até para o testemunho do Evangelho, nós precisamos resgatar isso, é um grande desafio para a igreja de hoje, para o crente, para o cristão hoje, é olhar para a Escritura Sagrada, a despeito de tentarmos afastar todo o preconceito que nós temos, o machismo que é muito arraigado na nossa cultura,
e até mesmo os levantes feministas que não estão de acordo com a Escritura Sagrada, tentar se desvencilhar de tudo isso e tentar olhar para a Escritura Sagrada como, de fato, um ensinamento de Deus para a nossa vida, para a nossa edificação e para a glória de seu santo nome. A família, o casamento. Eu estava vendo um texto da Naná Castilho, ela falando sobre o casamento, ela dizendo assim, aqui, citando um outro autor, Gary Thomas, ele dizia assim que o casamento não foi feito para nos dar felicidade. O objetivo do casamento não é você encontrar felicidade, mas é de você cumprir um plano, um propósito que Deus estabeleceu. É de você santificar outra pessoa, abençoar o outro e glorificar a Deus através da união, da criação de filhos e do testemunho. E isso é importante. Essa inversão de valores, ela se revela muito também no próprio casamento, quando a gente se preocupa muito mais com preparar o casamento do que se preparar para o casamento. É verdade? Então, você passa 2 anos preparando um casamento, você tem casamentos que são hollywoodianos, é coisa espetaculosa. Mas você não se preparou para o casamento, você preparou um evento fantástico. Preparou mas você não se preparou para o evento, mas não se preparou para o casamento. A gente gasta mais tempo preparando a cerimônia ou o casamento do que se preparando para o casamento. E esse é uma manifestação de como os valores estão invertidos e como as nossas prioridades estão invertidas. O evento é importante e tem uma significação, uma relevância na história da vida da gente, mas ele é só apenas um detalhe em todo o compromisso que nós devemos ter no casamento. E até esse autor tem um livro interessante, Ouvir Falar, para ela amor, para ele respeito. E nesse livro dele, ele fala assim que os casais estabelecem um ciclo insano quando ferem esses papéis. Ou seja, assim, a mulher desrespeita o homem e para o homem ele entende que respeito é sinônimo de amor, de admiração, de confiança. Quando ele se sente desrespeitado, ele fala palavras de desamor. E para a mulher, o ouvir é muito importante, aí ela age com desrespeito. Aí ele fala palavras de desamor. Então, ela se sente desamada e ele desrespeitado. Aí o ciclo insano se instala. E aí a família toda perde. Há muitos casamentos, inclusive de cristãos hoje. O número de divórcio tem aumentado dentro, inclusive, do meio cristão, né? Não deveria, mas por quê? Porque justamente as pessoas não se preparam para fazer o outro feliz. As pessoas entram no casamento, eu quero ser feliz. E ele vai desconstruir, dizer, não, você casa para fazer o outro feliz. Inclusive, no nosso casamento, há muitos anos atrás, uma das convidadas era colega minha e ela era assim, ela era bem feminista, radical, esquerdista, bem assim, bem as filosofias dela, né? Tá, e aí ela foi pro casamento. Aí depois que passou o evento, aí eu voltando pro trabalho, ela disse, eu preciso falar com você. Que história foi aquela de você aceitar que você ia ser submissa? Você, uma pessoa inteligente. Eu não admiti, eu fiquei com raiva, doida para lhe ver no dia do casamento para lhe dizer isso, mas não tive a oportunidade. Aí eu disse, mas criatura, tu perdeu a outra parte. Tenho certeza. Olha só, ser submissa a um homem que vai me amar como Cristo amou a igreja. Tu sabe como foi que Cristo amou a igreja? Se dando por ela, derramando sangue, sofrendo calado, chicoteado. Ele deu a sua vida por amor a quem não merecia. Então, se Deus manda que ele vai me amar como Cristo amou a igreja, ele vai sofrer muito mais do que eu. E como é que a gente não vai amar uma pessoa que faz o que Cristo fez? Né? O que deva fazer. Até a Bíblia diz que se a gente não faz mal a um dedo da nossa mão, né? A gente não vai fazer mal para o outro. Pelo contrário, a gente vai cuidar, vai alimentar. Então, esse é o papel dentro do casamento. É de amar e de respeitar. Quando a gente fere esses papéis, todos dois sofrem. Né? E os filhos que vêm por consequência sofrem. A sociedade sofre o mau testemunho. Existem tantas pessoas dentro
no ambiente de trabalho ou nas famílias, para os vizinhos, dando péssimo testemunho, porque não exerce seus papéis. Ou seja, esses papéis que a gente está falando aqui é para a vida, é para nos Aham, abençoar. Deus não botou esses papéis para nos torturar. Muito pelo contrário, aham. né? E tem gente que acha assim, Nós, a vida cristã é um fardo. aham, não. Nós temos um problema. Eu estou lendo um livro, tentando ler um livro no meu trabalho, que eu trabalho. A gente vai ter agora, esse mês de setembro, Semana Nacional de Trânsito, e eu gosto muito da área de educação para o trânsito, sou instrutor na polícia nessa disciplina, e estou lendo um livro bem interessante de um antropólogo chamado Roberto da Mata, que é bem conhecido, ele, o Vasconcelos também. Ele fala que um dos problemas que nós temos no trânsito é um problema de lidar com a igualdade, porque no trânsito todos têm o mesmo espaço, e nós temos na nossa cultura enraizada de que obedecer regras é um sinal de inferioridade. Então, é E, por isso que quando você tem... É por isso que quem faz as regras, ou quem diz o que é justo, o judiciário, ele quando se coloca numa situação de obedecer a regra, quando um guarda municipal diz assim, olha, o senhor tem que usar máscara, o senhor está num lugar, ele esfrega na cara dele que ele é o desembargador, e que ele... que ele chama ele de analfabeto, e etc., porque ele acha que obedecer a regra é se colocar numa posição de inferioridade, sem perceber que a obediência à ordem normativa é absolutamente necessária para que a gente tenha exatamente a ordem, para que a gente tenha paz social, harmonia. Talvez por causa disso a gente entende o texto bíblico de uma forma assim, a gente fica meio resistente. O seu colega olha para a palavra submissão e diz assim, eu vou ficar numa posição de inferioridade em absoluto. O fato é que nós somos diferentes. A palavra de Deus lá no Salmo 128, ele está falando que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, e teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Esse como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então perceba que o homem ele está numa situação, a mulher ela é videira e os filhos são rebentos de oliveira, é azeitona. Então é todo mundo diferente, ao redor de uma mesa, mas num ambiente que, pelo menos da forma como o salmista descreve, um ambiente de extrema alegria, de paz, próspero. de crescimento. Então a primeira coisa que você entender é que nós somos diferentes. E Deus, quando cria o homem e a mulher, ele cria diferente. Ele não faz uma réplica do homem, ele cria uma mulher. E quando ele cria, a narrativa de Moisés lá em Gênesis diz assim, ela vai se chamar varoa, porque do varão foi tirado, mas ela não vai chamar varão, é diferente. E é por isso que a gente tem que, uma das lições que nós aprendemos no casamento, é bom a gente começar aprendendo no namoro, é porque as coisas hoje a gente acaba atropelando o processo, mas se você começa a aprender no namoro que você é diferente da sua namorada, e você evolui essa distinção, esse raciocínio durante o noivado e chega no casamento, talvez seja mais fácil. O casamento é uma coisa simples, mas não quer dizer que seja fácil. Ela é simples, como a vida é simples, mas não quer dizer que seja fácil. Às vezes, para você ter simplicidade, você precisa ter esforço e alguns sacrifícios. E no casamento é mais ou menos assim. Então, você precisa entender, aprender a ouvir o outro, aprender a manifestar a sua expectativa. E homem tem muito isso, de achar que a mulher, ela sabe o que ele está querendo, o que ele está esperando, e aí quando ela não faz, ou ela frustra a expectativa dele, ele fica com raiva, e às vezes a mulher nem sabe, e vice-versa. Então é bom estabelecer um diálogo, uma comunicação que seja de fato eficiente, para não entrar nesse círculo vicioso que você falou aí, das palavras duras, e talvez isso seja um compromisso que você deva firmar desde o namoro, de estabelecer um bom nível de comunicação. E quando o apóstolo Paulo fala a respeito de submissão, ele está falando que os papéis são diferentes, não tem nada a ver com inferioridade, com dignidade diferente, até porque Jesus fala que todos nós fomos encerrados em pecados e Deus usou de graça para com todos, então não existe mais bárbaro, cita, escravo, livre, homem ou mulher.
Tudo é alvo da graça de Deus. Então, diante de Deus, somos todos iguais. Jesus, ele rompe com todos os paradigmas da época, pegando uma mulher pega em flagrante adultério e diz assim, olha, riscando no chão, que eu fico imaginando o que ele estava desenhando no chão, e ele diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens que estavam a ponto de jogar pedra, vão abandonando um a um dos mais velhos até os mais jovens, porque cadê o outro que foi pego em adultério com ela? E Jesus resgata a dignidade daquela mulher e diz, olha, agora nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Ele pega uma mulher carregada de vários espíritos imundos e mal falando na sociedade, que derrama um nardo precioso sobre ele, ungindo, e as pessoas começam a criticar e dizem, não, ela fez o que vocês não fizeram, ela me ungiu aqui para meu sacrifício. Então, Jesus, ele resgata o papel da mulher. Então, dentro da família, mulher e homem têm papel diferente. Estar submissa, quer dizer, estar sob a missão do marido. Não tem nada a ver com inferioridade, Agora, as meninas... com dignidade. Desculpe, Teu. As meninas fizeram um Pois não. comentário aí que é interessante. Quando os homens aprenderem a se sacrificar mais, as mulheres vão aprender a ser mais submissas. Quando tu fala, eu estou aqui de brincadeira, que casamento é feito rapadura, é doce, mas não é mole. Não, é engraçado, quando a gente está falando na igreja, diz assim, qual é a missão da esposa, qual é o papel da esposa? Aí os homens todos respondem uníssono, ser submissa. As mulheres não respondem, não, mas os homens sabem de cor. A deles eles nem sabem, né? Na verdade, a nossa, você pergunta qual é a missão dos homens, eles ficam aquele silêncio, mas a delas eles sabem de cor, porque, na verdade, eles pensam que o texto trata de impor a autoridade, o texto não está falando sobre isso. E a do homem, eles não entendem, que a deles é mais, eu acho até mais séria, porque é amar, né? O tempo todo é amar, é cuidar, alimentar e doar-se, como Cristo doou pela igreja. Então, quer dizer, Deus pede muito mais deles e eles acham que o nosso é muita coisa. É nada. Mas uma coisa interessante, Tiago, você falando aí, eu queria agora puxar um pouco para outro papel do cristão na sociedade, que é o cristão e o seu testemunho. Porque aqui também a gente tem muitas pessoas que não estão vivendo, ou porque já estão viúvas, ou porque não estão dentro do casamento, ou porque não casaram ainda. Então, a gente ficou também de falar sobre o papel do cristão fora da família, fora do lar. E a gente tem visto hoje, eu não sei se você tem observado da mesma forma que eu vejo. Mas eu vejo assim que muitas pessoas hoje estão vivendo um cristianismo como se fosse um clube social que eu vou participar agora. Agora, a partir de agora, um amigo me chamou e eu vou, e daqui a pouco eu vou ficando feito o sapo na água morna. Daqui a pouco, né? Eu nem percebo que a água ficou morna, eu já estou lá e estou dizendo que eu sou cristão. E o que a gente tem visto hoje, infelizmente, acabamos de ter um escândalo gigante, né, que abrangeu o Brasil todo mundo sabe. Né? Eu tinha, inclusive, assistido o filme no cinema de uma grande missionária, né, de Flor de Lis. Né? Estou falando aqui porque, infelizmente, tornou público. E aí a gente vê depois como o testemunho, quando ele não é realmente, como Deus diz aqui, não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Está lá em João 17:15. Então, quando ele diz, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, nós temos que nos guardar desse mal do mundo. Né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a Bíblia diz que o amor de muitos esfriarão. E eu acho que nós estamos exatamente vivendo isso. Pelo dinheiro, pela ganância, se mata, adultera, tanta coisa tem acontecido e as pessoas levantando uma bandeira no cristianismo, como a gente viu agora num caso como esse, mas em tantos casos que não precisam nem tomar um vulto desse. Você observa que a gente não tem se guardado desse mal. Que Deus diz, guarda o vosso coração. É dele que procede. Né? O bem e o mal está no nosso coração. Então, nós temos que nos guardar desse mundo. O que você comenta sobre isso? Bom, acho que a gente... Uma boa leitura, talvez, um bom
pesquisa para os irmãos e as irmãs que estão acompanhando aí, é da gente ver algo a respeito. Quem trata, eu ouvi falar, tratando sobre esse tema de forma bem contundente e prática, o pastor Heber Campos Júnior. Ele trata sobre, eu acho que ele tem um livro a respeito de vivendo com Deus no mundo, que na verdade é essa ideia de que exatamente o que Jesus falou. Jesus, quando faz essa oração sacerdotal, oração lá de João 17, dizendo, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor livre do mal. É que a gente construiu, eu digo como igreja, na história da igreja, a gente construiu um pensamento de que a santidade, primeiro, essa dicotomia de que a gente tem uma parte da vida que é santa e uma parte da vida que não é santa, que é profana. Então, você vê até em algumas festas, você tem uma festa, está rolando ali promiscuidade, o pessoal bebendo e ingerindo droga, e aí determina a parte profana, aí o pároco, o responsável religioso ali, vai e faz uma oração, uma reza e tal, porque é a parte santa da festa, como se a gente pudesse... Esse é o nome do livro, o Renato está mostrando aqui, O Crente no Mundo de Deus. Isso, esse aí. E na verdade, essa dicotomia só existe, a igreja criou isso na história, e aí você tem um momento em que houve um movimento monástico, em que os sacerdotes, eles achavam que para ser santos, eles tinham que se separar do mundo mesmo, aí eles iam para os monges, os monastérios, e eles ficavam lá e se martirizando e estudando, porque eles achavam que estar no mundo era se contaminar e não poderia estar. E me parece que não é essa a perspectiva de Jesus. Jesus, ele vem ao mundo e começa seu ministério depois de alguns eventos que a Bíblia relata até os 12 anos de idade, e ele começa, ele visita os locais, ele enxerga as pessoas que a sociedade muitas vezes condena, e ele chama publicanos para segui-lo, ele vai na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos que era extremamente mal visto, aquela coisa da corrupção, e também o fato de que ele era um hebreu, um judeu, que cobrava impostos para Roma. E ele não só cobrava impostos para Roma, então o povo já tinha raiva dele por causa disso, mas ele tirava o dele também, a comissão dele, né, na história, e todo mundo tinha raiva dele. Jesus olha para ele e diz assim, Zaqueu, eu vou para sua casa hoje, eu vou comer na sua casa. E Zaqueu tem um encontro com a vista dos fariseus, aquilo era um absurdo, ele está na casa do homem daquele, Jesus fala que os fariseus, os sacerdotes ficavam indignados, e Jesus diz que João Batista tinha vindo. João Batista era meio loucão, né? Era riponga. João Batista dava um pelo de camelo, parecia o Elias. Era um remake de Elias, né? De centenas de anos antes. Então ele andava com um cinturão de couro, andava pelos desertos, comia gafanhoto, mel silvestre. Era um cara estranho. E ele disse, Jesus disse, olha, veio João Batista pregando a verdade, o arrependimento, e vocês disseram, tem demônio. Aí vem o Filho do Homem, que está também pregando a verdade, aí você diz assim, ó, tá aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Porque Jesus estava junto das pessoas, e ele disse que não veio para os sãos. Os sãos não precisam de remédio. Quem está bem não precisa estar tomando. Embora que hoje a gente está bem, e tem muita gente bem tomando ivermectina, cloroquina, mas quem precisa mesmo da medicação? Mas quem precisa do remédio mesmo é quem está ruim, quem está doente. E Jesus diz que veio para esses doentes, veio para pregar para eles. Então, na verdade, a gente acabou criando essa separação, essa divisão, criando uma outra realidade, um outro mundo nas igrejas, um mundo
que talvez a gente recrie nas telas, um mundo de virtude, um mundo de perfeição, de amor, e que é muito fácil a gente ser cristão dentro da igreja, é muito fácil a gente estender a mão na igreja, a gente louvar junto, segurando na mão do irmão, fazer todas aquelas coreografias e todas usar aquelas palavras que a gente está acostumado a usar, nosso evangeliquez, mas me parece que o evangelho é para ser vivido no mundo. Por isso que Jesus disse que não é para tirar do mundo, mas para livrar do mal. Então, quando chegaram para João Batista com todo esse discurso fervoroso e duro contra os fariseus, chegavam lá para ouvi-lo no Rio Jordão e diziam: o que vocês estão fazendo aqui, sua raça de víboras? Ele era muito incisivo, e aí vieram perguntar a ele, Lucas capítulo 3, as multidões interrogavam, dizendo: o que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Então a gente pode pensar que ele diz: não, você vai para a igreja, você vai se consagrar, vai ser missionário. Mas o que é que ele responde para ele? Não cobreis mais do que o estipulado. É isso. Você vai voltar, você vai trabalhar como cobrador de impostos, mas você vai cobrar o que é justo. É isso que Deus te chamou para fazer, foi onde Deus te colocou, então você vai ser luz lá. Aí também, esse aqui fala muito para mim, esse aqui. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Então, se espera que hoje vai dizer assim: não, você vai para o culto dos 360 abençoados, você vai fazer consagração, vai ungir a tua pistola, o teu podre, a patente, a tua farda, e você vai ser um missionário. Não, ele diz o seguinte, ele diz: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. O que João Batista, que Jesus está ensinando, dizendo: olha, exerçam o caráter cristão onde vocês estão. Se for chamada para ser psicóloga, faça com integridade no seu coração, louvando a Deus com alegria, porque quando você faz com alegria, você demonstra que você ama, não é verdade? Quando você faz com cara fez, não, estou fazendo só por obrigação mesmo, tenho que ir trabalhar hoje, mas quando você faz com alegria no coração, você demonstra que você ama aquilo que você está fazendo. Então, faça aquilo que Deus chamou para você fazer. Você está trabalhando no comércio, então seja fiel lá, não cobre mais do que o preço devido, honre as pessoas que estão indo lá, considere a cada um, trate com respeito. Não é? E isso é parte do nosso testemunho, é viver no mundo, não um evangelho fantasioso, mas um evangelho prático. Tem 2 túnicas, estenda a mão para quem precisa e dê uma das suas túnicas. Não adianta a gente ser uma igreja linda, todo mundo bem vestido e tal, e ter gente passando necessidade lá, não tem um cobertor para se cobrir. Você tem comida também em casa e pode dividir com alguém, divida, porque Deus está te dando sustento para que você possa servir também abençoando outra vida. Esse é o evangelho prático, e não o evangelho de 4 paredes de igreja. E você falando isso aí a gente volta lá para o resumo dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então ele diz que não há mandamentos maiores do que esses, porque desses vão definir todos os demais. E aí a gente pensando assim, eu sempre pensei que quem trabalha só exclusivamente por dinheiro é prostituição. Porque eu já trabalhei com um profissional do sexo, numa época, num posto de saúde que eu trabalhava, a gente entregava uns kits de preservativos. E eu já escutei deles dizer assim: eu só estou nessa vida por dinheiro. E você escuta muito, né, de profissionais do sexo dizer: eu só estou nessa vida por dinheiro. E eu penso, muitos de nós, com a nossa profissão, com a vocação, o dom que Deus nos deu, mas estão nessa vida só por dinheiro também. Muitos fazendo sem o papel da função principal do cristão. Eu vou fazer por amor ao próximo. Eu vou fazer com alegria. Eu vou fazer com justiça. Eu vou fazer com fidelidade aquilo que Deus me chamou para fazer. E aí a gente perde de ser abençoado, né? Porque quando a gente faz só por dinheiro, tudo que a gente ganha nesta terra, fica nesta terra. É impressionante você acompanhar uma pessoa que morre e você ter que pegar as coisas dessa pessoa para doar. É tão interessante porque você vê como o ser humano,
né? Ele de fato, na prática, como ele perde tempo com coisas, e são só coisas. E aí você perde esse princípio que você está dizendo, que é o nosso papel, aquela vocação que Deus me deu, aquilo que Ele me preparou a fazer. E também não há pecado em uns terem mais condição financeira e outros menos. Zaqueu era considerado um homem rico para a época, né? Zaqueu era. Você vai ver, inclusive, algumas mulheres que elas tinham um poder financeiro, Dorcas, por exemplo. Você vai ver a mulher de Provérbios 31, a gente tem estudado as mulheres assim que tinham um papel na sociedade. A mulher de Provérbios 31, ela comprava fazendas, ela tinha servas em casa, mas ainda assim ela fazia roupas, ela costurava e ela dava. Ela tanto vendia, mas também ela dava, né? Ou seja, não há mal nenhum em se ter condições financeiras. Isso não é pecado. Até Berjuca fala que o problema do cristão hoje, nessa questão da cultura, da contracultura, é que ou tudo é errado ou tudo é liberal, né? E aí onde está o nosso risco? Uns vão para o lado assim de ser cristão nominal e não ter uma vida prática. E outros vão para o outro lado. Eu tenho que ser pobre, eu tenho que viver na chicotada, que é para realmente eu poder ser espiritual. E não é nada disso. É onde Deus nos colocou. Zaqueu, na posição dele, ele poderia ser muito justo, só que ele não era porque ele não conhecia ainda Cristo. Verdade, eu acho que o mais importante que aconteceu na vida de Zaqueu foi o novo nascimento, foi ele ter esse encontro com Jesus que foi transformador. Aquele homem que roubava as pessoas, que cobrava indevidamente, que ele depois daquele jantar, aquela ceia, imagino eu que seja um jantar, mas depois daquela ceia que teve com Jesus, ele toma decisões que somente uma pessoa que realmente teve uma mudança de prioridade na vida, uma pessoa que foi realmente transformada no seu coração, poderia tomar, de repartir os seus bens, se defraudou alguém, restituir em dobro. Ou seja, essa preocupação de reparar o erro, isso é arrependimento sincero. Esse é o verdadeiro evangelho. Arrependimento e fé. Essa é a pregação de Jesus desde o começo. Arrependei-vos. É a pregação de João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino. E são nessas coisas essenciais que, de fato, a gente demonstra o que a gente falou no começo, da prioridade, ter Deus como prioridade, e manifestar alegria nessas coisas. Você falou comparou que muitas das pessoas que trabalham, que nós conhecemos, elas têm esse descontentamento, essa insatisfação, e trabalhar pelo salário, né? Trabalhar pelo salário, trabalhar pelo dinheiro. E realmente é muito pouco. Eu digo aos meus alunos lá no curso, minha última aula é uma aula meio motivacional antes de eu ir embora. Minha disciplina é muito pequena, só tenho 4 entradas em sala, em cada turma. E eu digo a eles, olha, procurem, eu encontro nesse senso de vocação, de que Deus me colocou aqui, uma inspiração, uma motivação transcendente, uma coisa que me dá alegria. Se eu tiver, lógico que você tem os percalços do trabalho, atender um acidente na chuva, o risco da profissão e as dificuldades, e às vezes trabalhando em feriado, etc. Mas eu procuro entender isso, que Deus me colocou, que Ele tem uma missão para mim nesse local. Ele me dá a oportunidade de abençoar pessoas, de ajudar pessoas, de contribuir de uma forma ou de outra para a sociedade, quer seja na área de segurança pública, segurança viária. E por causa disso, eu sou muito grato a Deus. Eu louvo a Deus, porque Ele, apesar de mim, apesar de eu ser pecador, apesar dos meus erros, das minhas falhas, Ele, por causa da sua graça, do seu amor, Ele me amou e resolveu me colocar nesse lugar para desempenhar esse papel.
e ainda me dá a oportunidade do trabalho, por causa da minha folga, de poder participar de eventos como esse aqui, e de pregar na igreja, enfim, é graça do Senhor. E a gente tem que olhar o nosso trabalho desse modo. Não como alguns olham o trabalho como sendo um castigo, né? Não, o trabalho é fruto do pecado. Da queda do homem, do pecado. O homem pecou, Deus disse, você vai trabalhar. Não percebe que antes mesmo do pecado havia trabalho. Deus chamou o homem e disse, olha, você vai dominar, você vai dar nome, você vai administrar todo o jardim aqui. Depois aconteceu é que ele trouxe, o trabalho traz sofrimento, porque o pecado, quando entra na história da humanidade, ele desregula as relações sociais, as relações entre homem e mulher, as relações familiares, a relação do homem com a natureza e as relações de trabalho também, as relações do homem com a produção. Né? O homem começa a cansar e a sofrer para poder extrair da terra o seu sustento. E daí para frente a gente vai ter todo um histórico de exploração e da forma do homem tratar mal o seu próximo, que é o descumprimento da lei que você falou no início, de amar a Deus e amar o próximo como assim mesmo. Então, acho que a gente também parte do nosso testemunho cristão, de viver como cristão nesse mundo, é a gente encarar o nosso trabalho como sendo aquilo. De fato, a gente precisa, eu digo aos meus colegas, que a gente precisa ter duas coisas, assim, um equilíbrio entre duas coisas. O contentamento com o que Deus nos deu, onde Deus nos colocou, as oportunidades que Ele está nos dando. E outro é um desejo de ir além, de alcançar, de fazer mais, estar aberto aos desafios de Deus. Deus pode ter, você está num local, é um projeto de Deus, mas dentro do programa de Deus, dentro do plano mestre de Deus, ele pode ali ser um tempo, um período que você vai passar ali para você ir para um outro local e Deus pode abençoar. Não por causa da questão do recurso, mas porque Deus quer lhe usar e abençoar outras vidas naquele serviço. É por isso que Ele nos dota de dons, de talentos, para que a gente possa servi-lo melhor, para que a gente possa abençoar o nosso próximo e glorificar. No final, tudo vai apontar para a glória dele, vai glorificar o nome dele. Eita, minha gente, o negócio hoje foi do céu. A devocional era de 30 minutos, hoje foi 1 hora e só faltam 2 minutos. E eu quero terminar orando, tá? Vamos agradecer, meninas, vamos orar todas brevemente, que a live está caindo. Senhor, nós queremos agradecer por esse tempo, que Tu nos dê sabedoria para viver um cristianismo prático, para não ir nem para um extremo, nem para o outro, mas a gente poder estar no centro da Tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Abençoa a vida de Itiel, da sua família, por ter aceito o nosso convite hoje, ter nos abençoado com palavras do céu, do alto, Senhor. Abençoa a sua vida, protege no seu trabalho, assim como a cada uma de nós, a cada família aqui representada, que segunda-feira, de 8h30, a gente esteja aqui, Senhor, para crescer e nos edificarmos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Amém. E Tiel, vou ter que lembrar as meninas, o devocional volta para segunda-feira. Amiga, que bom lhe ver. Meninas, o devocional volta para segunda-feira, 8h30, porque o culto de oração da igreja voltou na terça. Então, segunda, 8h30. E Tiel, Deus te abençoe. Querida, muito. Muita saudade de você e do Buxudo, viu? Hã? Grande abraço aí, Robson. Eu dou. Muita saudade de vocês. E depois eu acho que lá no outro livro a gente chama você de novo, viu? Tá bom, fechado. Não Deus abençoe. Não tem espaço, não. Tchau, minha gente. Tá Meninas, bom. Deus um abraço para todos. vocês. Valeu. Tchau. Grande abraço.